O que é a ressonância harmônica? Esse vídeo vou te falar sobre o que é a ressonância harmônica e como que eu cheguei até a ressonância. Então aqui ele já vai mostrar outros assuntos, outras vertentes que eu também vou falar aqui no canal. Então, através da explicação de como eu cheguei na ressonância harmônica, você vai poder entender como foi a parte do despertar. O canal ele chama Despertar com Thaís, porque aqui eu vou trazer várias reflexões durante essa fase toda de despertar, fase de estudos de espiritualidade, de religiões, projeção astral e muitos outros assuntos que envolvem isso. Mas eu vou começar com a ressonância harmônica, porque acredito que foi uma das vertentes mais pesadas assim para mim, foi como uma catarse. E eu acredito que vai fazer sentido para muita gente. Eu preciso falar dessa ferramenta para muita gente. Meu nome é Thaís, como já diz aqui o nome. Eu tenho 37 anos e mais ou menos com os meus 32 anos eu comecei a ter alguns pensamentos, alguns insights um pouquinho diferentes. E a partir daí eu comecei a entender o que era o despertar. É claro que na época eu não sabia direito o que era, fui descobrir depois, e tudo que eu estou falando aqui hoje, é claro, com o meu pensamento de hoje, com tudo que eu entendo hoje, antes, claro, eu não entendia. E o que é a ressonância harmônica? A ressonância harmônica ela é uma ferramenta que ela é divulgada, é utilizada pelo professor Hélio Couto. Somente ele tem essa ferramenta. Ela é uma ferramenta de evolução consciencial e espiritual. Ela não é para bens materiais. E depois eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, se você quiser conhecer mais sobre essa ferramenta no próprio site do professor Hélio Couto. Hoje em dia, essa ferramenta não, porque para você conseguir chegar, receber essa ferramenta, que é uma ferramenta espiritual, você vai receber como se fosse um áudio, tá? Diretamente lá do professor Hélio Couto. E, bom, não vou entrar em muitos detalhes, mas precisa assistir o Caminho das Palestras. Então, o Caminho das Palestras 1 e o 3 são obrigatórios. E hoje em dia eles são pagos, quando eu iniciei eram gratuitos, então eu ainda tenho acesso gratuitamente. E assim, durante as palestras, você já começa a ter um pouco de disrupção de quem você era para quem você está se transformando. Você começa a entender por que que você tem algumas atitudes que são colocadas em você, né, que são implantadas em você desde quando você nasce, para você se transformar em quem você é de verdade depois. O que eu quero dizer com isso é você toma essa consciência. E eu acredito que o despertar é muito sobre isso, é sobre entender que chega uma certa idade, né, que foi o que aconteceu comigo, então eu vou falar claro, né, de mim, que a gente começa a entender até onde somos nós e o que foi colocado ali de outras gerações, ensinamentos de outras pessoas ali pra gente, padrões de vida, de repetição, crenças limitantes. E através da ressonância harmônica a gente começa a ter essa consciência. E não é um processo fácil, é claro, mas é um processo extremamente construtivo, é um processo de reconstrução. Então, toda vez que eu faço uma onda nova, porque a ressonância harmônica é assim, você pede a primeira, a gente chama de onda, então é a primeira onda, a segunda onda, eu estou na quarta onda agora. A parte da divulgação da ressonância harmônica, acho que ela faz parte para todo mundo que já fez a ressonância entende que falar sobre a ressonância também é como expor quem você era e quem você está se tornando e ajudar outras pessoas também que passam pela mesma situação. Como que eu cheguei até a ressonância harmônica? E eu falei no início que esse vídeo vai ser um pouco mais longo, ele vai introduzir alguns outros assuntos que eu vou falar aqui. E também é um vídeo que eu não quero editar muito, então eu estou tentando juntar aqui os assuntos. Eu sempre tive uma parte de sonhos, de alguns premonitórios que aconteceriam comigo ou com pessoas ao meu redor,
Outros, onde eram alguns sonhos que eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas eram com seres diferentes. E conforme eu fui estudando, eu fui entendendo o que eram esses sonhos. E eu não tinha muita coragem de falar para as pessoas sobre isso, porque eu tinha aquilo que eu acho que a maioria das pessoas tem, de ser muito sensível a ambientes, a certas pessoas. E eu achava que aquilo ali era meio normal, né, para todo mundo, essa parte de ser sensível nesse ponto, mas é uma parte dos sonhos. Então eu não falava muito, até mesmo porque eu fui criada, digamos assim, a minha família materna, ela vem de uma religião budista e o meu pai católico, não praticante, a maioria das pessoas que eu conhecia são pessoas que tinham religiões normais, digamos assim, né? Eu não tinha uma espiritualidade livre, então eu não sabia até que ponto aceitariam essa minha fala. E eu fui casada casei, o meu primeiro marido, ele foi o meu namorado de adolescente, então estivemos juntos dos meus 19 anos até os 35 anos, então foi um relacionamento bem longo e ele se encerrou justamente porque não tínhamos mais essa conectividade e acredito muito que a parte do despertar ela me trouxe um outro tipo de consciência, enfim, e a gente acabou e nós acabamos nos separando, mas por nenhum motivo muito específico. E hoje sou casada novamente. E tudo que acontece, essa fase do despertar, então me gerou muitas muitas mudanças que foram boas. Hoje, né, eu vejo dessa forma, eu sempre tive um pensamento muito mais otimista e é claro, antes eu poderia ser um pouco mais pessimista, eu sei a mudança que eu tive em alguns momentos da minha vida, mas eu sempre fui uma pessoa que eu emprego, claro, gente, trabalho e tal, mas eu sempre tive um pouco de assim, isso aqui já não tá mais servindo para mim. Então eu já saía logo, já me mudava porque eu não sou árvore. E isso era com muita coisa. Então eu já sabia, por exemplo, amizades que não faziam mais parte do que eu queria para minha vida. Eu já tive fases de não beber mais, de não querer sair, e eu tinha amizades que ainda gostavam desse tipo de coisa, então eu fui me afastando, mas são coisas que aconteciam de forma natural. E eu sempre fui muito mais reservada também. Eu sempre soube muito o que eu queria. Então, se eu achava que a personalidade de sair muito e beber já não cabe mais em mim, eu preciso de um outro desafio. E isso funcionava com essa mesma dinâmica era para tudo. Então, os emprego principalmente. E eu até tentava, assim, ser mais normal, mas eu não conseguia. Acho que os empregos me sufocavam a minha criatividade. Eu sou formada em biomedicina e hoje eu sou criadora de conteúdo dentro da área da biomedicina. Eu ensino hematologia. Então, eu trabalho na internet já, tenho outro canal, onde eu posso ser mais criativa e isso já me ajudou muito também, que fez parte também do meu despertar e quem me acompanha talvez no outro canal desde o início consegue ver a mudança física que eu vou mostrar aqui para vocês, como que é também antes e depois da ressonância harmônica. A energia, ela é uma coisa que muda a nossa fisionomia. O estudo da espiritualidade, a aceitação, estar em conexão com o nosso eu verdadeiro muda completamente. E como que eu cheguei na ressonância harmônica, que era isso que a gente estava falando aqui, né? Eu cheguei na ressonância harmônica de uma forma um pouco demorada, porque eu via, depois do meu despertar, aqui eu não posso entrar em muitos detalhes, que o assunto é mais sobre o que é a ressonância e como eu cheguei até ela. Depois eu vou destrinchando os outros assuntos em outros vídeos. Tive uma fase de despertar, uma fase mais conturbada, uma fase que os meus sonhos, que depois eu soube que o nome se chamavam projeções ou desdobramentos, estavam muito intensos. E eu comecei a ficar muito mais perdida, né? Muito mais perturbada. As coisas começavam a acontecer, assim, algumas coisas que eu já tinha visto, e enfim, e coisas bem complicadas também, não é só coisa boa, coisa ruim também. Comecei a ver várias coisas assim, né, gente, normal, assim, como eu tô falando com vocês, comecei a ver algumas coisas durante o meu dia a dia. E aí eu tive o primeiro contato com os vídeos do professor Hélio Couto,
pelo YouTube, porque, claro, eu comecei a mexer, muita coisa começou a me impactar, mas não fazia sentido, porque eu achava que aquilo ali não tinha nada a ver, assim, que ele falava, eu falava, nossa, mas não entendo nada do que ele tá falando, e normal, não era o momento naquela época. Mas depois de um ano, mais ou menos, isso foi em 2024, eu anotei aqui, acho que em 2024, que eu pedi a minha primeira onda. E para pedir a onda já foi bem difícil, porque precisa assistir as palestras. E aconteceu uma coisa muito maluca. Uma das, porque durante aqui os vídeos que eu vou contar para vocês já aconteceu muita coisa maluca, mas uma das coisas bem malucas foi realmente que eu assisti o caminho das palestras muito rápido. Cada palestra tem mais ou menos 2 a 3 horas de duração. E eu assisti muito rápido, eu devorei o caminho das palestras quando chegou o meu momento. Então, eu assistia muito rápido, estudava muito rápido, fazia anotações. Eu tenho um caderno de anotações de ressonância harmônica, tenho um caderno que eu vou contar para vocês desde a primeira ressonância, quais foram as mudanças. E aí eu solicitei a primeira onda. E por que eu solicitei? Foi um desespero? Não, porque eu já estava com muita sede para conhecer o desconhecido, para conhecer o inconsciente ou estudar com muito mais aprofundamento sobre espiritualidade, sobre extraterrestre, sobre paranormalidade. E algumas coisas já não me satisfaziam. Então, eu estudei, sim, espiritismo, acredito que eu achava que era o que mais combinava, umbanda, e assim, eu nunca me apeguei muito à religião, sempre fazia algumas leituras e conhecia algumas pessoas que sabiam, né, muito mais do que eu. Muito fácil também saber mais do que eu naquela época sobre religião, não estudava religião, nunca tive uma religião fixa. Logo quando eu estava assistindo o caminho da palestra, eu já comecei a ter uma catarse já nos primeiros vídeos, nas primeiras palestras. E aí eu comecei a estudar e entender que tem ondas ali, frequências, tá? Às vezes eu tô falando aqui, gente, depois vocês podem comentar aqui embaixo o que vocês entenderam, que daí eu melhoro no próximo vídeo, tá? Porque hoje isso se tornou muito normal para mim falar dessa forma, então acaba que às vezes eu não sou muito didática, né? E dentro, minha cachorra tá bebendo água. E dentro disso tudo, essas frequências que tem dentro da palestra já começou a me dar catarse. Então tem alguns alertas, sim, que a gente pode ter dor de cabeça, passar mal, náusea, enfim, ter alguns insights de atitudes nossas que a gente deveria ter melhorado e, enfim, começar a ter um pensamento bem diferente do que a gente acha que é o certo. E isso já aconteceu comigo. E outras coisas aconteceram também, como uma alta produtividade, uma mudança na minha parte financeira também. E nessa questão, gente, quando chegou esse ponto, eu já tinha me separado, tá? Então, eu me separei em 2023, então já foi uma grande mudança para mim. Aconteceram outros fatores bem marcantes, que eu vou falar em outro vídeo. E aí eu iniciei a ressonância. Então, assim, quando a ressonância veio, ela veio para me dar várias respostas, que eu acho que algumas eu já esperava, outras eu estava buscando, e muitas outras foram muito melhores do que eu imaginei, e outras nem tão melhores assim, né? Porque ninguém aqui é perfeito, ninguém é alecrim dourado, estamos buscando evolução o tempo todo. E tudo que eu penso hoje, eu posso mudar também daqui a pouco, tá? Então, já fiquem espertos aí com isso, porque a ressonância ela me mostrou também que a nossa opinião que é formada, a gente pode desconstruir ela muito rapidamente, de acordo com o nosso estudo de consciência e evolução. E aí, a partir do momento que eu entendi que dentro do caminho da palestra eu já estava tendo aquelas mudanças, dentro das palestras, dos vídeos do professor Hélio Couto, eu já tinha uma mudança muito grande, eu comecei a ficar muito animada para pedir a minha onda, para pedir a primeira ressonância. E, enfim, consegui, eu pedi. Como que a gente pede a onda? Tem as regras dentro do site do professor, simplesmente me desconstruiu. Então, assim, foi bem impactante mesmo, de qualquer coisa. E assim, eu também já imaginava isso, cheguei numa conclusão de que era completamente solitário. Essa parte
do despertar, porque nem todo mundo, ninguém está na mesma situação que você, ninguém está na mesma vibração que você, é muito difícil, no mesmo patamar de estudos que você. E aí então se tornou muito mais solitário. E para mim tudo bem, eu sou uma pessoa que convivo muito bem com isso, comigo mesma, que o importante é sempre a gente estar bem, né, com nós mesmos. Mas é claro que eu queria conversar, eu queria trocar uma ideia, queria falar, mas e aí, né? Quem mais faz ressonância? E até mesmo também por isso que eu trago esses vídeos aqui. Porque eu não tinha muitas pessoas para falar sobre ressonância harmônica e nem para falar com quem já fez. Tem alguns grupos, né, nas redes sociais, mas assim, acho bem difícil. E durante tudo isso, eu mudei muito. A primeira onda, eu fiz alguns pedidos bem diferentes, assim, para mim, acho que eu não tinha essa consciência toda que eu achava que eu tinha na época, porque eu já tinha estudado bastante, fazia muita projeção astral, e mas ainda assim foi uma evolução que é constante. A ressonância harmônica ela tem a duração de 90 dias. Então, nesses 90 dias, você escuta esse áudio. De novo, tem as orientações lá dentro, tá? Do site do professor Hélio Couto. Leem direitinho as instruções para pedir de vocês. E já começa, né? Mas dizem, e é verdade, que a partir do momento que você pede, você já começa a ter mudanças, mesmo sem você receber a mensagem afirmativa do professor com o seu áudio. Tudo é pessoal, todo áudio é pessoal e intransferível, porque tem o seu nome, sua data de nascimento. É como eu vou fazer uma comparação boba, que não se deve se comparar, mas eu vou fazer. Como, sei lá, numerologia, essas coisas que fazem tarô, que é sempre muito pessoal, assim, pelo seu nome. E, enfim, mudou muito a minha vida, de todas as formas. Tem muita coisa ainda que, óbvio, está mudando, e eu consigo ver, tenho essa consciência. Tenho consciência dos meus desafios diários também. E assim, eu só agradeço por ter conseguido chegar até a ressonância, ter conseguido evoluir para entender o que era a ressonância e entender o caminho das palestras do professor Hélio Couto. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar especificamente sobre a ressonância harmônica 1, a minha primeira onda da ressonância harmônica. Como foi, o que foi que eu pedi, o que foi que eu recebi e como eu me senti com a primeira onda. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de assunto, a gente está só começando por aqui. Se inscreve aqui no canal, dá aquele gostei, compartilha com um amigo que gosta desse tipo de assunto também. E me contem aí também quais são as experiências de vocês. Vocês conhecem ressonância harmônica? Qual fase do despertar vocês estão? Porque eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar realmente para quem está precisando. Beijo e até o próximo vídeo.